Graça e paz a todos, irmãos. Eu não estou conseguindo conectar no YouTube. Eu não sei o que é, mas vamos continuar assim mesmo. Estou gravando aqui para os irmãos depois assistirem e verem a palavra do Senhor. Nessa noite nós vamos estar falando sobre os erros daqueles que sofrem. E eu quero tratar de Jó. Então, por favor, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos guarde e depois vamos cantar e entoar canções para a glória do Senhor. Vamos orar. Graças te rendemos, Senhor, porque o sofrimento tem um propósito em nossa vida. Muitas das vezes nós não gostamos de sofrer e ninguém gosta de sofrer, mas é necessário, ó Deus, que nós passemos por determinadas coisas para que aprendamos a confiar em Ti. Dá-nos a Tua graça nessa noite e que nós louvemos o Teu santo nome e andemos nos Teus caminhos. Nos lembramos daqueles que necessitam a Deus nesta hora. Leva a Tua palavra a corações que precisam e fala com Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero cantar aqui com os irmãos. Dê graças com seu coração. Uma das coisas que a gente aprende na palavra de Deus é dar graças a Deus por tudo. Muita gente se esquece disso. Eu espero que o que vamos pregar hoje seja um exemplo da vida de Jó para todos nós. Então vamos cantar, irmãos. Dê graças. Eu quero começar a minha mensagem nesta noite lendo para vocês uma música escrita por um dos maiores compositores que, pelo menos na minha opinião, evangélicos já existiram, Sérgio Paulo Muniz Pimenta. Essa música é dele e ele teve um câncer e morreu em São Paulo alguns anos atrás. E ele fez uma música que eu quero ler para os irmãos aqui, que diz assim: quando se está só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso, e até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, o grito é desespero, o sussurro é loucura, o frio mais intenso, o estalo mete medo, e a mão forte aparece e está sempre nos sonhos, eternos pesadelos, quando se está só. Quando se está só, se está porque deseja, pois ele, com certeza, não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele para não mais estar só. Eu creio que este tem sido a descoberta de Deus, porque as experiências que nós passamos, elas nos revelam lados sombrios em nós, mas lados maravilhosos de Deus. Eu quero tratar com vocês nesta noite sobre quais os erros e sinais de quem sofre.
Só que para isso eu quero convidar você a ficar com a sua Bíblia aberta em Jó capítulo 19, verso de número 1 a 3. Eu vou lendo e vou expondo aqui. Então respondeu Jó. Ele estava respondendo a Bildade no capítulo 18, no capítulo 19 ele fala: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo eu ficará o meu erro. Deixa eu destacar aqui alguns aspectos. Eu não sei se você percebeu pelo teor da leitura que Jó está irritado. A primeira coisa que todo mundo faz quando está sendo afligido, quando está passando por um momento difícil, é ficar irritado. Eu sou assim, você é assim, mas as palavras dos amigos de Jó não estavam ajudando. Ao contrário, estavam chamando Jó de um homem perverso. Isso está no capítulo 2, verso 14. Jó estava sofrendo porque era um homem perverso. E as palavras desses amigos são como agulhas pontiagudas contra quem está sofrendo. E essas palavras às vezes não ajudam. Eu não sei se você já percebeu e já passou por um luto, mas aí a gente vem com aquelas frases meio construídas. Deus te console, Deus te ajude. Mas a pessoa que está sofrendo não tem consolo, não tem ajuda. Os amigos não fazem nada. As palavras às vezes são soltas ao vento. Às vezes é muito melhor não dizer nada e abraçar algo que nós não podemos fazer agora, colocar a mão e dizer: eu estou aqui. Se precisar de mim. Eu creio, queridos, que a irritação é o perigo de todos nós. Você pode começar a ficar muito irritado pela sua própria existência, pela sua própria vida. E às vezes as notícias que nós obtemos, tanto na mídia quanto em outros lugares, não ajudam. Elas irritam mais ainda. Agora, eu creio que nós precisamos ser bem informados. Eu não sou contra aqueles que estão informando, eles não são culpados. Mas eu preciso controlar a minha irritação. Segundo lugar, uma pessoa que está sofrendo, ela começa a se sentir o pior de todos os homens ou de todas as mulheres. Capítulo 19, versículos de 4 até o 6. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Eu quero destacar aqui que dos versículos 4 até os 6, ele começa a se sentir o pior de todos os homens. E esse é um outro erro que todo mundo que sofre começa a pensar. Começa a dizer assim: Deus está fazendo isso porque Ele quer pisar em mim, Ele quer me maltratar e me colocar no chão. E eu quero dizer para vocês que isso pode ser uma falácia, um erro, uma mentira que nós mesmos criamos, porque todos os homens sofrem. Eu já estudei com vocês Eclesiastes
Tem gente que está agora rindo e estando bem, está bem, mas existem outros que estão chorando. Todos nós passamos por sofrimento. É verdade que alguns sofrem mais do que outros. É verdade que alguns choram mais do que outros. Mas é verdade também que Deus, ele cura o nosso choro. Como diz Oséias, ele faz a ferida e ele a ligará. A ferida é uma ruptura na pele ou no corpo, mas ele vai restaurar. E essa é a esperança que tem. Mas quando você começa a sentir o pior de todos os homens, isso é culpa. Deus está me oprimindo com as suas redes, diz Jó. Ele jogou sobre mim uma rede e eu não consigo sair dessa rede. E eu quero lembrar a todos vocês que essa é a perspectiva de quem está debaixo dessa rede, né? Mas a gente sabe que um dia a gente vai sair da rede, vai sair do laço. Respondendo a Bildade tinha dito no capítulo 18, verso 8, porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará na boca de forge. E isso significa que parece que ele estava dizendo assim, ó, você mesmo se enredou. E Jó está falando, não, foi Deus. Eu sou o pior de todos os homens e ele jogou sobre mim a sua rede. Em terceiro lugar, queridos, aqui é um pouquinho mais comprido, uma pessoa que está sofrendo, ela se sente castigada por Deus. E esse é um perigo que todos nós corremos, de achar que é o próprio Deus que está fazendo isso. Olha o verso de número 7. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Não sou ouvido por Deus. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Em outras palavras, ele estava se sentindo o pior de todos os homens. Deus não me ouve, Deus não permite que eu me defenda, não há justiça no que ele faz. Deus me fechou nas minhas veredas, ele tirou a minha alegria, ele me arruinou e me tirou a esperança, verso 10. Eu sou alvo da sua ira e tudo é contra mim. Percebeu? Ele não somente estava irritado, ele não somente estava se sentindo o pior de todos os homens, mas ele estava sentindo que Deus estava castigando ele por causa de alguma coisa que ele não sabia. Esse é o problema do sofrimento. O sofrimento, ele faz parte do pecado que habita em nós. Toda a terra está sofrendo por causa do seu próprio pecado. Eu não quero ser simplista aqui, de tentar entender o que esse vírus está fazendo, mas eu confio que Deus está no controle de todas as coisas. Vai chegar um momento que isso vai passar e nós vamos olhar para trás e dizer: louvado seja Deus. Então tenha paciência, tenha calma, cuidado com a irritação, cuidado com o que, como se você se sentisse o pior de todas as mulheres, o pior de todos os homens. Cuidado para você não começar a atirar para Deus toda essa irritação e essa culpa, tentando culpar Deus por causa das coisas. Em quarto lugar, queridos, Jó,
sentiu-se desamparado, especialmente pelos amigos. Eu tenho procurado ouvir muitas pessoas e a gente sabe que existe uma agonia desse caos todo que nós estamos vivendo. Porque nós somos seres sociais, precisamos de amigos, de amigas, de pessoas ao redor, e somente quem está ao redor de nós é aqueles da nossa própria casa. Não podemos nos confraternizar, mas eu quero dizer que no caso de Jó, ele se sentiu desamparado por amigos. Eu tenho visto, não sei se você viu, na internet, um grupo de pessoas postando, especialmente no Facebook, dizendo assim: se você é meu amigo, você vai ler tudo. Isso é um grito de pessoas que estão percebendo que os amigos do Facebook não são realmente amigos de verdade. E isso acontece mesmo porque as pessoas são falhas, as pessoas são como nós. A gente sempre está devendo amor para alguém, sempre está devendo ajuda para alguém. A Bíblia diz para a gente não dever nada para ninguém, exceto o amor. Eu devo amor a você, você também deve amor a mim. Nós devemos amor aos nossos vizinhos, que precisam, às vezes, de alguma palavra, de alguma coisa. Mas os amigos de Jó, eu quero ler aqui para vocês, o verso 14 diz assim, eu vou ler o 13 e o 14, tá? Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O que Jó está se queixando aqui é que o sofrimento, e eu quero que você pare um pouquinho para pensar nas pessoas que ficam isoladas. Você já parou para pensar na dificuldade que é ficar isolado? Não isolado quando você tem a esposa, o esposo, os filhos perto, mas isolado num quarto, porque senão você vai contaminar os outros. Nós precisamos ser solidários, mas a gente precisa tomar cuidado também para não ser acusado de ser pessoas que estão acusando os outros, dizendo assim: ó, todo mundo me abandonou, ninguém quer saber de mim, ninguém me liga. Eu quero, às vezes, quando nós falamos assim, eu creio que existem muitas reclamações de todas as espécies. Eu sou pastor e às vezes reclamam que eu não estou visitando, que eu não estou ligando, que eu não estou. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você liga para alguém? Você faz visita para alguém? Você vai aos hospitais? Porque geralmente as pessoas que reclamam são aquelas que não fazem isso. Aqui no caso de Jó, a gente sabe que ele era um homem de Deus, mas ele começou a se sentir sozinho dentro de casa. Os criados não estavam nem atendendo ele falar. Ah, não, ele é um doente, deixa para lá. E esse é o perigo do desamparo. Queridos, eu quero dizer a todos vocês, com todas as letras, para você não ter nenhuma dúvida. Nenhum homem, nenhuma mulher pode suprir o seu coração, a não ser Deus. Deus é aquele que pode suprir tudo em você. Você precisa aprender a confiar nesse Deus.
e a não depender de pessoas. Você precisa crescer. Jó precisava crescer no seu desamparo pelos amigos, ele fica reclamando, e sabe aquele tipo de pessoa que fica só reclamando, dizendo, ninguém liga para mim, ninguém... Isso é uma doença na alma, no coração. A gente precisa levantar. Eu sou uma pessoa tendenciosamente depressiva. Quando alguém não gosta de mim, eu me sinto muito mal. Mas eu estou aprendendo a depender mais de Deus e não dessas pessoas. Por quê? Porque a gente precisa crescer. Aí eu quero falar da última parte sobre alguém que sofre e está nos versículos de número 17 ao 20, que diz assim: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apagam, a minha pele, a minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? O que eu quero destacar aqui para você é alguns aspectos. O hálito dele começou a ficar insuportável. Ele não conseguia comer. O cheiro do corpo, por causa das úlceras. As crianças zombavam dele quando ele não conseguia levantar-se. Meus amigos só massacrando e batendo. Eu sou pele e osso. Talvez você não esteja doente fisicamente como Jó, mas você já sentiu a aflição do desprezo. E nesse sentido, queridos, tudo perde o sabor para quem está sofrendo. As pessoas começam a entender tudo através desse viés do sofrimento. Às vezes eu penso que nós ansiamos por algumas coisas e elas não dão certo. A gente espera que a família tenha um bom relacionamento e ela dá errado. A gente começa a ficar irritado. Ou o pecado mesmo que a gente comete, se a gente não confessar ele, aquilo vai gerando amargura em cima de amargura. E aí a gente desconta nos outros, dizendo que todo mundo me desamparou, mas na realidade você está se afastando também dos outros. Ainda que você se sinta excluído, e isso pode acontecer pelos amigos, até mesmo pela igreja, você sabe que tem um Deus lá no céu que olha por você. Você pode ter perdido o sabor da vida, como Jó. Não há alegria nos filhos mais, não há alegria na esposa, no esposo, não há alegria no trabalho. Você precisa aprender com Jó o que Deus quer fazer. E eu quero terminar a minha mensagem aqui, porque o que a fé pode nos ajudar no momento de crise e no momento de sofrimento. Em primeiro lugar, Jó tinha a convicção, e eu creio que aqui ele se faz um exemplo para nós. O que ele estava sentindo é o que todos nós sentimos. Mas ele diz no verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive. Em primeiro lugar, eu sei
eu tenho certeza que aquele que me libertará já está vivo. Isso é uma forte convicção. E a fé é baseada justamente nisso. Embora a palavra usada aqui, redentor, é goel, no hebraico, ela não houvesse, num certo sentido, ressuscitado dentre os mortos, Jó já tinha certeza de que o seu libertador está vivo nos céus, ele não está morto. Como nós conhecemos hoje, o nosso Redentor vive. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, se você está sofrendo, você poderia dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Aonde você está aí? Eu sei, eu tenho certeza que o meu Redentor vive. E aí eu quero dizer para você o seguinte: em segundo lugar, Jó possuía a convicção da manifestação do Redentor. Não somente ele cria que o Redentor estava vivo, mas ele diz assim: e por fim se levantará sobre a terra. Será que nessa noite você pode afirmar que eu posso não estar entendendo o que está acontecendo, Senhor, mas eu sei que o meu Redentor vive e ele virá me buscar? Você tem essa certeza? Se você morrer agora, como que está a sua vida com Deus? Ela está baseada no que você faz ou no que Cristo fez por você? Essa é a diferença da graça e das obras. Jó cria na manifestação do Redentor. Quando nós temos lá em João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E a manifestação que Jó ansiava era de esperar que este Redentor se levantaria sobre a terra. Lá no Antigo Testamento, ele estava esperando a primeira vinda. No Novo Testamento, nós estamos esperando a segunda vinda. Jó ansiava por ver o seu Redentor. Meus queridos, nós podemos estar sofrendo, mas a gente precisa ter fé no nosso Redentor que está vivo e que ele virá nos buscar. Isso é fé. Terceiro lugar, queridos, Jó possuía a convicção de uma redenção final. Olha o versículo 26. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó não era como alguns que pensam que Deus só se preocupa com o espírito. Na minha carne eu verei Deus, do jeito que eu sou, transformado. E aqui Jó possuía a convicção de uma redenção final. Depois revestido este meu corpo da minha pele, nosso Redentor morreu para que um dia todos nós possamos ser libertos de todas as ansiedades e dores e enfermidades que a nossa carne e este mundo nos trouxeram. Nós sofremos, mas o nosso Redentor também sofreu. Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos. Fé, esperança. Jó sabia disso. E eu pergunto, e você? Ele previu um corpo novo. Ele, pela fé, estava tendo uma visão de que nós precisamos de Deus. A redenção do corpo sem lágrimas, sem dor. A promessa do Evangelho é justamente essa, que Deus haverá de secar dos nossos olhos. Lá, toda lágrima, e toda tristeza, e toda dor. Em quarto lugar, queridos, prosseguindo para o fim,
Jó possuía a convicção da visão do Redentor. Em minha carne verei a Deus. E o verso 27 diz assim: vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Quer dizer, Jó tinha uma alegria que, apesar do sofrimento, ele sabia que um dia ele haveria de ver a Deus, de ver o Senhor. Meus amados irmãos, a morte, ela já foi vencida. Nós podemos sofrer, mas um dia nós haveremos de ver a Deus face a face. Creio que na pessoa do Senhor Jesus. E por último, o verso 27, ele diz: de saudade desfalece o meu coração, eu sinto saudades daqueles dias maravilhosos que eu vivi, mas que eu apenas provei um pouquinho. Eu anseio ver o meu Redentor. Há algo no futuro que nós todos anelamos. E essa saudade só tem quem conhece Jesus Cristo, que sabe que Jesus está aqui agora, presente, no meio da nossa dor e no meio do nosso sofrimento. A nossa pátria está nos céus, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículos de número 20 e 21. Ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Você está com medo de quê? Deixa eu fazer a minha peroração aqui. Está irritado? Confie no Senhor. Está se sentindo o pior de todos os homens? Confie no Redentor. Está se sentindo castigado por Deus? Olhe para Cristo e veja na cruz o seu sofrer. Está se sentindo desamparado dos amigos? Tem um amigo que está presente aí ao seu lado e o nome dele é Jesus de Nazaré. Estava achando que tudo perdeu o sabor? Diga nessa noite: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Graças te rendemos, Senhor, pela tua palavra que é tão maravilhosa. Senhor, nós somos fracos. Todos os discípulos têm pouca fé. Eu sou assim, meus irmãos também. Mas nessa noite eu peço que o teu Espírito venha a colocar no coração de cada um e cada uma essa certeza de Jó. No meio dessa tempestade na vida dele, nós sabemos que o Senhor mudou a sorte de Jó. Senhor, que nós não erremos como muitos erram. Dá-nos fé, dá-nos a certeza de que o nosso Redentor vive. E um dia ele virá para nos buscar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e a todas, na graça e na paz de Cristo. Eu quero encerrar cantando: vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos.
Fique com Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.